Olá, eu sou o professor Alex Virgílio, do Sena USP, e na aula de hoje sobre métodos tradicionais de calibração, falaremos sobre o método de calibração por padronização interna. A padronização interna ela é uma estratégia interessante quando temos interferências físicas que podem prejudicar a precisão das medidas. Esse método se baseia na adição de um elemento de referência chamado de padrão interno. Se durante a medida o analito e o padrão interno forem afetados por uma determinada interferência, a utilização da razão dos sinais de ambos devem ser constantes, de forma a compensar, assim, a flutuação. Então, nós podemos ver isso mais claramente nesse gráfico. Nós temos aqui mostrados em azul o sinal do analito, SA, e o sinal do nosso elemento padrão interno, S e S, em amarelo, ao longo de um determinado tempo de análise. Então, vocês podem notar que após 5 segundos, aqui em torno de 7 segundos, nós temos uma flutuação ocorrendo na nossa medida, o que faz com que o sinal decaia a um patamar mais baixo. Como isso ocorre para ambos os sinais do analito e do padrão interno, quando nós fazemos a razão sinal do analito por sinal do padrão interno, a flutuação é compensada. E nós temos, assim, um sinal que é constante ao longo do tempo, como se a interferência sequer tivesse acontecido. Certo? Para realizar a padronização interna, pessoal, nós podemos preparar soluções analíticas da mesma maneira que calibração externa. Ou seja, um branco e 4 a 5 soluções padrão de calibração. Antes, então, de completar o volume final com o solvente, nós adicionamos o nosso elemento padrão interno, em uma mesma concentração para todas as soluções analíticas, incluindo as amostras. Tá certo? Então, quando nós realizamos as medidas, nós precisamos monitorar simultaneamente o sinal do analito e o sinal do padrão interno. Uma vez obtidos os dados do sinal do analito e do sinal do padrão interno, e conhecendo a concentração do padrão em cada solução, nós podemos plotar o gráfico sinal do analito por sinal do padrão interno, no eixo Y, e concentração do analito no eixo X, como mostrado aqui nesse gráfico. Certo? Bem, um exemplo prático desse tipo de calibração é a determinação de chumbo em tintas por espectrometria de emissão óptica com plasma acoplado indutivamente, CPOS. Nesse caso, foram preparados um branco do solvente e 5 soluções padrão, as quais todas continham 0,1 mg por litro de cobre como padrão interno. Foram feitas as leituras de sinal analítico para o analito, no caso o chumbo, e para o padrão interno, sinal aqui para o nosso cobre. Notem aqui que se nós plotarmos apenas os sinais do analito, nós temos uma calibração externa, como mostrado aqui. Se vocês notarem nessa calibração externa, alguns pontos estão fora da curva. Por exemplo, o ponto 40, o ponto 80 e o ponto 100 ppm. Certo? Eles estão ligeiramente fora do ajuste da nossa curva gerada. Quando nós realizamos a padronização interna, ou seja, a razão de sinal do analito por sinal do padrão interno, vocês podem verificar na curva abaixo aqui que nós temos que essa flutuação é compensada e que essa curva tem um melhor ajuste linear. Tá certo? Bem, a calibração externa e a padronização interna, elas foram comparadas na determinação de chumbo em tintas por ICP-OS. Nesse caso, o valor de referência que estava contido na nossa amostra era de cerca de 60,2 mg por litro de chumbo. Nós podemos verificar aqui pelas médias que a padronização interna apresentou uma melhor exatidão, ou seja, um valor mais próximo do valor de referência do que a calibração externa. Além disso, pessoal, a precisão, mostrada aqui como desvio padrão relativo ou porcentagem de RSD, foi muito melhor para a padronização interna do que para a calibração externa, mostrando uma melhor precisão nas medidas. Tá certo? Apesar das vantagens do padrão interno, alguns requisitos devem ser considerados para realizar a padronização interna.
A primeira é que o analito e o padrão interno não devem interferir um no outro. Senão a adição desse elemento padrão interno, na verdade, seria uma adição de um interferente na solução, o que não é desejável. Além disso, é ideal que o analito e o padrão interno possuam características físico-químicas semelhantes, o que pode fazer com que aumente a probabilidade de ambas as espécies serem igualmente afetadas pela interferência. Idealmente, o padrão interno deve também estar ausente da amostra, já que ele deve estar em concentração constante para que a padronização interna funcione. Por fim, a concentração do padrão interno deve ser suficiente para que ela seja medida com boa confiabilidade, ou seja, ela deve estar acima do limite de quantificação da técnica analítica. E a magnitude do seu sinal deve ser próxima à do sinal do analito, para que a razão não fique muito alta ou muito baixa quando nós dividimos um sinal pelo outro. Certo? Algumas das limitações desse método são que ele só é aplicável a técnicas analíticas multielementares, ou seja, aquelas capazes de monitorar ao menos o sinal do analito e do padrão interno simultaneamente. Como nós vimos anteriormente, nos requisitos para a padronização interna, a seleção de um padrão interno ideal requer estudos e otimizações prévias, além de um conhecimento da amostra. Além disso, em casos que há efeitos de matrizes mais severos, a padronização interna não é capaz de corrigir esses efeitos. No próximo vídeo, nós veremos o método das adições de padrão para lidar com matrizes mais complexas. Nos vemos em breve. Até mais.